Simão falhara nessa convenção básica, não de forma equivocada, porque se esquecera, mas ele o fizera propositadamente, porque ele não estava ali para homenagear Jesus, mas ele estava ali para medir Jesus, para certificar se Jesus era de fato um profeta, se Jesus era quem ele dizia ser. Essa distinção social era para marcar a distância, que Jesus era alguém em processo de ser credenciado, não era alguém digno de confiança até aquela altura, alguém que passaria por um exame a ser feito na casa de Simão, por Simão e pelos seus amigos. Simão nem sonhara em curvar-se aos pés de Jesus, nem sequer oferecer o básico da hospitalidade, que era o azeite, para ungir-lhe a cabeça. Simão nem sequer desejara oferecer água, quanto mais um bálsamo para os pés de Jesus. Chorar aos pés de Jesus, não havia o menor sentido nisso para Simão. Mas eis que entra no recinto uma mulher. Sobre essa mulher nós não sabemos o seu nome, é qualificada apenas como pecadora, uma pecadora que atuava na cidade, que vivia na cidade e era bem conhecida de todos. Mas esta mulher chamada no Evangelho apenas de pecadora, ela sabia qual era o lugar da comunhão com Deus. E este lugar estava aos pés de Jesus. Ficou por trás de Jesus e ali derramava suas lágrimas. Ali enxugava os pés de Jesus com seu cabelo, para em seguida ungir os pés de Jesus. Mas ao ler esta passagem, nós nos perguntamos: que pés são estes sobre os quais esta mulher pecadora chorava naquele instante na cena que nós acabamos de ler? Que pés são esses? A mulher pecadora entendera que aqueles pés sobre os quais ela chorava eram pés que não precisavam ter tocado esta terra, mas tocaram. A mulher pecadora entendera que aqueles pés sobre os quais ela chorava eram os pés do Todo-Poderoso, aquele que caminhara sobre as águas. A mulher pecadora entendera que os pés sobre os quais ela chorava naquela hora eram pés que andavam por toda parte, fazendo o bem e levando a boa notícia de perdão e de salvação pela graça oferecida por Deus. A mulher pecadora vislumbrara num ato de fé que aqueles pés sobre os quais ela chorava não se recusariam a caminhar em direção ao Gólgota, mas caminhariam em direção ao Gólgota. Não só caminhariam, mas seriam pregados por amor a ela e por amor a toda a humanidade. Por isso, ela pôde prostrar-se aos pés de Jesus. Dos seus lábios, nenhuma palavra. Dos seus olhos, a verdadeira liturgia, a liturgia do coração, a liturgia da alma que se derramava aos pés de Jesus. O que ela oferecia para Jesus? Ela oferecia lágrimas. Lágrimas não de culpa mais. Ela já havia ouvido a mensagem de Jesus, já havia sido perdoada por Jesus, havia sido redimida por Jesus. Eram lágrimas de gratidão. A sua busca por comunhão chegara ao fim. Aquela comunhão superficial que ela experimentara algumas vezes com alguns corpos, com algumas pessoas, chegara ao seu final. Ela vislumbrava um novo começo para a sua vida. Por isso ela chorava com gratidão aos pés de Jesus. Mas ela não apenas chorava aos pés de Jesus. O texto da palavra de Deus é muito claro ao nos dizer que ela beijava os pés de Jesus. Não beijava uma, duas, três ou quatro vezes. O texto nos diz que beijava-os incessantemente, sem parar. Como que denunciando que aquele beijo que faltara para Jesus e que não fora oferecido por Simão
o anfitrião sobrava aos pés de Jesus pela gratidão que havia no coração dela. Os beijos eram uma demonstração de intimidade, mas os beijos eram também uma demonstração de submissão a Jesus. Uma nova vida. Ela renunciava publicamente. Ela que vivera tantas vezes às escondidas, agora estava às claras e declarava o seu amor a Jesus, beijando os seus pés e anunciando que a sua vida tinha um Senhor daquele momento em diante. Mas havia, por fim, o perfume para ungir os pés de Jesus. Perfume certamente valioso. Não era uma pessoa de posses. Se o fosse, não venderia o seu corpo para sobreviver. Ela unge os pés de Jesus com um perfume altamente apreciado na antiguidade. E com isto, ela presta a sua homenagem a Jesus, o seu serviço a Jesus. As lágrimas, os beijos e o perfume formam uma espécie da trilogia da comunhão. As lágrimas representam a gratidão. Não há comunhão sem gratidão. Os beijos representam a intimidade, não há comunhão sem intimidade, mas representam também a submissão a Jesus. O perfume representa o serviço a ser oferecido a Deus, a oferta a ser entregue a Deus. Hoje é o dia da grande comunhão. Hoje é o dia especial marcado para que nós reflitamos sobre a nossa comunhão com Deus. Que você tem oferecido a Deus? Qual tem sido a sua comunhão com Deus? Vamos nos colocar aos pés de Jesus nesse dia. Vamos chorar aos pés de Jesus porque fomos perdoados por Ele. Vamos chorar de alegria. Vamos beijar os pés de Jesus. São os pés do nosso Redentor. Vamos ungí-lo com o melhor perfume do nosso serviço. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos dê um grande dia de comunhão com Ele. Amém.